Capítulo 19. O segundo teste. Agora que está feito, entre. Gostaria de falar mais com você, mas como instrutor e supervisor, terei que vê-lo mais tarde assim que meus deveres forem cumpridos. Espero que você passe nos outros testes e entre na academia. Obrigado. Depois de acenar, o coração de Mumu tremulava. Ele não teve que pagar pelos portões quebrados. Mas temendo que Akju mudasse de ideia, ele acenou para Jin-Yuki e Muilva e correu para dentro. Gente, eu não sei o que fazer. Eu vou em primeiro lugar e esperar. Com isso, ambos não conseguiram esconder o choque. Não. Ele fez isso com o portão e em seguida nos deixou sozinhos? Ele está fazendo isso de propósito? Ficaram chocados quando ele quebrou o portão. E pensando bem, ele conseguiu passar no primeiro teste de uma forma que ninguém atrás dele poderia fazer o teste. Ai Hyun-do clã do Distrito Inferior também ficou chocado. Esta é uma situação difícil. Os demais supervisores de teste teriam que esperar até que o portão fosse consertado. Com esse pensamento em mente, os supervisores de teste olharam para Akju. Sentindo-se sobrecarregado por seus olhos, ele virou a cabeça e olhou para os portões colocados no chão. Isso é ruim, mas poderia realmente ter tido um problema? Desde que ele testou Mumu, ele sabia que Mumu tinha o poder de um grão-mestre. E só isso foi incrível, mas não parecia razoável quebrar portões que abrigavam máquinas sofisticadas. E olhando para esse rosto, não há nenhuma maneira que ele fez o meu teste levemente. Ele mesmo testou o garoto, então ele tinha certeza disso. Dito isso, não havia outra escolha a não ser suspeitar que o portão falhou devido ao envelhecimento. Por 10 anos, inúmeras pessoas abriram e fecharam o portão para o primeiro teste. Foi porque se acostumou muito a abrir depois de receber energia interna? Por enquanto, tudo que Akju podia fazer era adivinhar. Enquanto isso, os murmúrios insatisfeitos cresceram mais alto. Estou enlouquecendo. Era ridículo dizer às crianças que já esperaram muito tempo para esperar até que o portão fosse consertado. Nesse caso, ele não teve escolha a não ser usar outro método. Pensando que Akju deu uma ordem a Yeon Nam-kyun e depois falou com os tomadores de teste. De agora em diante, vou medir diretamente suas habilidades. Saiam em ordem para que possamos fazer isso rapidamente. No final, não havia outra maneira a não ser usar seu corpo. Seu tempo bebendo e supervisionando na parede tinha chegado ao fim. Olhando para o grande número de tomadores de teste na frente dele, Akju começou a sentir dor em seus ossos. O segundo teste da Academia de Artes Marciais Celestes. Uma vez que foi introduzido, houve um caminho que levou a um lago artificial de 1,6 quilômetros de comprimento e uma vasta praça que poderia acomodar 10.000 pessoas. E o fato de que a terra ao redor era verde e cheia de flores e árvores deliciosas mostrou quanto dinheiro foi gasto no teste. No entanto, a coisa peculiar foram as hastes de madeira que se projetavam para fora do lago. Essas barras de madeira se estenderam do início do lago até o fim, com 3 passos entre elas para começar, depois 5, depois 10. E o que era incomum era que as barras de madeira mal se projetavam da superfície do lago, e só eram largas o suficiente para pousar um dedo do pé sobre elas. Nem preciso dizer que cair na água era muito mais fácil do que aterrissar. Havia um garoto correndo nas varas de madeira do lago. O método de corrida do garoto era diferente do das pessoas comuns, comumente chamado de método do corpo leve em Morim. Eu preciso ir mais rápido. O garoto estava impaciente, porque ele tinha que chegar ao outro lado do lago para passar no segundo teste. No entanto, outra dificuldade pairava sobre ele. No momento em que o menino tropeçou em uma vara, a água calma do lago ressoou, e a bainha das calças dele ficou molhada. Droga! O garoto amaldiçoou em voz alta. Ele tentou ser muito cuidadoso, mas estava impaciente e acabou cometendo um erro. O fim das calças do menino, que tinha tocado o lago, estavam molhados. Enquanto mordia o lábio, o garoto terminou o teste. O garoto mal conseguiu cruzar a linha de chegada a tempo. E havia um problema maior. Suas calças estão molhadas. Você não tem compostura e é inconsistente. O menino se sentiu decepcionado com as palavras de uma mulher de 40 anos ao lado do queimador de incenso no final do lago, que não parecia que ela choraria mesmo que seus olhos fossem picados por espinhos. A mulher era Kaiu Heng, a supervisora encarregada do segundo teste, uma mestre do método corpo leve, e uma instrutora para os primeiros anos. O garoto disse a ela: houve um pequeno erro ao longo do caminho. Não posso ter mais uma chance? As oportunidades vêm apenas uma vez. Vá embora. Tudo o que ele recebeu de sua pergunta foi uma resposta implacável. Ao ouvir isso,
Uma garota bonita de 18 anos com covinhas profundas, que estava escrevendo algo, disse. Surpreendentemente, parece que há muitos juniores que não estão passando no exame neste momento. Supervisora. É porque eles não têm calma e elegância. Ah, sim. O que elegância tem a ver com isso? A garota pensou consigo mesma, mas não expressou. O nome dela era Tang Sou Sou. Nascida no Kuantan, ela foi uma oficial do 2º ano aqui na Academia de Artes Marciais Celestiais. Ela estava curiosa sobre os recém-chegados deste ano, então ela se inscreveu para ajudar os supervisores e estava se divertindo muito. Foi a filha da espada do sul do imperador, Long Yi-yun. Ela era boa. Ela realmente tinha boas habilidades. Ela correu através do lago com aquela espada enorme nas costas e chegou ao outro lado. Crianças de grandes clãs conseguiram fazer isso também, mas demoraram mais. Ela é quase equivalente à mulher do Oeste. Entre os 4 grandes guerreiros, o ar venenoso do Ocidente foi o primeiro em relação ao método corpo leve. Quando o descendente dessa pessoa fez o teste, eles foram tão rápidos que os outros não conseguiam nem acompanhar. Foi incrível naquela época, mas algumas das crianças deste ano são infernais também. Somente quando os alunos daqui completam todo o curso com boas notas, que eles podem estabelecer uma reputação e melhorar suas carreiras. Foi uma grande honra se formar daqui. Bem, isso ainda foi bom de ver. Ela gentilmente baixou a tábua de madeira que ela estava escrevendo e olhou para o menino. Ele é ligeiramente carente, mas bom o suficiente. Como a terceira discípula do mestre da lâmina do Rio Oriental, ela esperava mais, mas a criança parecia mais inocente do que ela esperava. O garoto parecia nervoso. Ela queria dizer coisas como relaxar, você vai ficar bem, mas ela permaneceu fiel ao seu papel desde que ela estava aqui como assistente. Mesmo que ele se pareça com isso, ele é discípulo de um dos 4 grandes guerreiros, então ele vai ficar bem. Nenhum dos descendentes desses guerreiros teve notas baixas até agora. Não há mais candidatos que parecem estar vindo. Supervisor Caiu Heng murmurou. Parecia que a Ryun era o último. Só havia uma coisa que ela podia adivinhar. Supervisora. Isso significa que muitas pessoas foram eliminadas no primeiro teste, certo? Parece que sim. Exceto por alguns, não muitos vieram. Caiu Heng disse enquanto colocava a parte de trás da mão na testa. Ela tem mesmo que agir tão feminina? Todo o resto estava bem, mas isso fez interagir com Caiu Heng cansativo. Mas eles estão muito atrasados. Como ela disse, já faz um tempo desde que alguém passou no primeiro teste. E como eles se perguntavam, eles viram um jovem correndo em direção a eles. Supervisora, é Nankyun. Foi Yon Nankyun. Caiu Heng acenou para ele enquanto ele continuava a correr em direção a eles e em seguida gritou. Nankyun. Nisso, o homem parou e se curvou. E a supervisora Caiu Heng perguntou. Eu disse para você manter a forma correta ao usar o método corpo leve, não foi? O que foi isso? Eu estou realmente cansado. Yon Nankyun gemeu. Ele era um estudante, mas dizer isso em uma emergência não foi chamado. Apesar de estar irritado, ele falou. A supervisora Akju, que está supervisionando o primeiro teste, me ordenou que lhe dissesse o mais rápido possível. Diga-me o quê? Yon Nankyun respondeu-lhe. Nós encontramos um grande problema. Problema? Um dos fazedores de teste arrancou 3 portões. O quê? Com essas palavras, tanto a supervisora quanto a assistente ficaram chocados. Em particular, Caiu Heng estava extremamente interessado. Quebrou os portões? O que você quer dizer? Como alguém pode quebrar os portões? Você percebe que isso é impossível, certo? Explique. Tantas perguntas. Yon Nankyun grunhiu novamente. Se ele voltasse tarde, então Akju gritaria com ele. Ele estava com medo de ser gritado por ambos os lados, então ele explicou brevemente a situação. Acho que ele é o irmão mais novo e o Jin Sung que se formou daqui, mas aquele arrancou os portões. Supervisora, me desculpe. Mas eu acho que eu preciso me apressar, já que há muitos candidatos no primeiro teste, até mais tarde. Com essas palavras, ele fugiu. Yon Nankyun. Assim que ele saiu, Caiu Heng balançou a cabeça dela. Ele disse tudo, embora brevemente e impaciente, mas ela não entendia nada. Isso faz sentido para você? Arrancando os portões fora? Parece estranho para mim. Nunca tinha acontecido antes. Quebrar esses portões grandes e complexos faria sentido? No entanto, vendo como Yon Nankyun estava no limite e correu de volta depois de informá-los, não parecia uma mentira. Aí, naquela hora, Tang Sou Sou colocou as mãos juntas e disse: Supervisora, aquele...
Yu Jin-sung. Ele se tornou um oficial imperial dizendo que libertaria seu pai que tinha sido incriminado. Ah, aquele graduado, eu me lembro dele. Oh meu Deus, o irmão dele está fazendo o teste. Ela estava ansiosa para ver o irmão de um sênior que ela admirava. Então isso significa que ele quebrou os portões? Parece que sim. Ai, o que é isso? Fantástico. Como essas pessoas talentosas vêm de uma família literária. Inveja? Eu não gosto da maneira como você expressou isso. Ah, supervisora. Eu só quis dizer que eles aprendem bem. A conversa entre a supervisora e sua assistente foi suave. Enquanto isso, Moyon Vol do clã Moyon, que estava se preparando para sua vez, e Biaí o Céu estavam em descrença. Você ouviu isso? Irmão Moyon, eu ouvi. Que tipo de besteira está acontecendo por aí? Sim, parece impossível, mas aquele cara não disse isso? E até a supervisora parece acreditar nisso. Mas você realmente acha que é possível? Você mesmo não tentou abrir o portão? Eu sei o que você quer dizer, mas e se for? Não foram só eles. Os outros também ficaram chateados com a informação. Depois de uma tentativa difícil, a maioria deles tinha passado no teste, e eles não queriam acreditar nisso. Mas ao contrário deles, Yang Shun, o discípulo do mestre da lâmina do Rio Oriental, respirou fundo. O irmão de Yu Jin-sung, parecia que ele tinha encontrado outro competidor formidável. Se ele arrancou os portões, então isso significava que ele tinha profunda energia interna. De acordo com as palavras da supervisora, ninguém poderia competir com eles exceto os descendentes dos 4 grandes guerreiros, mas a realidade parecia diferente. Preciso me lembrar disso, pensei em Yang Shun. E como ele, havia outra pessoa que estava levando a conversa do supervisor e sua assistente a sério. Foi a Ryun. Arrancou os portões? Vendo que ninguém tinha chegado aqui em um tempo, ele pensou que todos não tinham sucesso, mas era difícil aceitar algo assim. Mas se fosse verdade e houvesse alguém assim, ele tinha que ter cuidado. Tem que ser ele. Ele os ouviu falando. Ele tinha que ser cauteloso com aquele chamado Yu Jin-yuk, o irmão mais novo de Yu Jin-sung. Yu Jin-yuk. Naquela hora, ele viu alguém andando pelo caminho, olhando ao redor com uma expressão espantada como se estivesse passeando. Foi Mumu, a Ryun, que olhou para ele e franziu a testa. Ele estava com aquela garota chata chamada Moyuva. Mas, como ele passou? Se ele ouviu corretamente, então esse garoto não tinha aprendido artes marciais.